Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como foi morar na Irlanda do Norte. Eu já morei em 8 países, alguns eu passei mais tempo e outros menos tempo. Então eu quero fazer uma série de vídeos aqui no canal relatando como foi morar em cada um desses lugares. E eu escolhi começar com a Irlanda do Norte porque eu tenho recebido muita mensagem advinda de um vídeo que tem aqui no canal sobre como estudar lá, estudar inglês sem pagar pelas aulas. Se você também quer saber como, eu fui lá, não paguei aula nenhuma, tinha aula todos os dias, porque lá tem muitos centros que ajudam pessoas que estão sem dinheiro ou estrangeiros a aprender o idioma. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo e também o link do artigo lá no blog, onde você pode baixar o PDF se você tem interesse nessas aulas gratuitas. Então é só o tempo de passar a vinheta de abertura, curtir o vídeo, se inscrever no canal e daí eu volto para comentar como é que foi morar lá, dando algumas dicas também. Primeiro de tudo, eu fui para a Irlanda normal, a Irlanda do Sul, como dizer. Eu fui para Dublin, cheguei lá, mas eu não gostei muito porque era muito brasileiro, muito mexicano, muito latino. Então eu achei que se eu morasse em Dublin ficaria um pouco difícil de eu realmente ter uma imersão no inglês, porque lá eu via muito português. E outra coisa que eu achei Dublin bastante cara. Assim que eu só passei 4 dias, fiquei lá na casa de uma amiga de infância que estudava comigo, passei 4 dias na casa dela, depois encontrei um lugar para morar no interior. E morando lá no interior fiquei assim meio isolado, só tinha duas escolas, escolas caras, então comecei a buscar, a procurar coisas e foi aí que eu descobri que na Irlanda do Norte tem muitos centros que ajudam pessoas. Aí eu fiz as minhas malas e fui lá para a capital da Irlanda do Norte, que é Belfast. E morei em Belfast, num lugar chamado York Gate. Vou colocar aí na tela para vocês como era esse bairro. Infelizmente eu não tenho fotos, mas tem o Google Maps. Então eu vou andar um pouco aqui para vocês verem como era lá. Eu gostava muito de morar nesse lugar porque estava perto do centro, era um lugar barato. No meu quarto eu pagava, era um quarto privado, eu pagava 220 libras. Claro, a libra naquela época ela estava baixa por conta do Brexit. Era um bairro bastante charmoso. As casas são assim sobrados e na minha concepção não tinha segurança nenhuma. Eu pensava comigo, se isso aqui fosse no Brasil, essas casas iam ser roubadas todos os dias. Então era muito tranquilo, ainda mais tendo essa estação York Gate do meu lado. E com essa estação eu podia ir estudar na escola que era Home International. Vou colocar aí o nome, quer dizer, vou mostrar para vocês essa escola também aqui no Google Maps. Eu ia de trem para lá, demorava mais ou menos assim uns 15 minutos, 14 talvez. E depois que terminava as aulas, eu voltava caminhando. Era uma caminhada de mais ou menos 2 quilômetros, passando ali pelo centro. Na verdade era muito tranquilo. Olha, eu já peguei lá trens e ônibus em todo tipo de horário. Uma coisa que também me chamava a atenção é que os ônibus nunca ficavam lotados. Talvez porque tinha o primeiro piso e o segundo piso, os trens eram muito grandes e também as pessoas lá andavam muito de bicicleta. Era muito bom sair da escola, caminhar ali pelo centro. Às vezes chovia, eu estava lá no verão e no verão também chove. E aí quando chovia todo mundo entrava para suas casas ou para os comércios e de repente a chuva parava e já estava todo mundo na rua de novo. É uma coisa muito engraçada, porque aqui em Braga, por exemplo, onde eu moro em Portugal, se chove, geralmente ninguém sai de casa, nem depois que a chuva passa, porque já estavam enfiados dentro de casa. Um outro lugar que eu gostava muito também de ir e que estava próximo da casa onde eu morava era o Titanic Belfast. Lá tem um museu do Titanic, lá tem um barco que também foi construído nesse porto. O Titanic foi construído no porto de Belfast, então tinha um barco lá na frente do museu, até parecido com o Titanic, e o elenco de Game of Thrones gravava precisamente nesse complexo. Mas eu não sabia, eu só soube disso depois que eu fui embora, o que é uma pena, porque se eu soubesse eu teria ficado mais ali de olho para ver algum deles, tirar uma foto, porque eu realmente era fã da série. Inclusive, muitas outras locações se deram na Irlanda do Norte, então lá tem vários tours, eu fiz dois, um para conhecer o Winterfell e outro para conhecer a Ilha de Ferro. As estradas todas eram um tapete,
Não eram estradas grandes, porque o país é pequeno, mas não lembro de ver um buraco em nenhum lugar. Como a população não é grande, a impressão que eu tinha é que eu estava morando no interior, mas um interior bastante desenvolvido, onde você encontrava de tudo. Por mais que fosse livre, eu achei o custo de vida lá razoavelmente barato, ainda mais para quem vai estudar sem pagar nada. A única coisa ruim é que quem quer estudar e trabalhar, aí vai complicar um pouco, porque enquanto na Irlanda de Baixo é muito mais fácil você estudar e trabalhar, não é? Na Irlanda do Norte, ali no Reino Unido, é mais complicado. Lá eu fiz amizade com uma russa, com uma espanhola, Gisela, conheci também uma mexicana. Na verdade, conheci essa mexicana na rua. Aí eu falei para ela que eu estava estudando nessa escola que era grátis, e aí ela começou a frequentar. Tinha um outro centro que eu ia e era um grupo de refugiados da Síria. Então tinha muito aluno da Síria e foi uma experiência muito boa estudar com eles, depois conversar, entender mais o que é que estava acontecendo lá no país deles. E nesses centros o que realmente me chamava a atenção era ver como os professores eram engajados, eram organizações assim que não rolava dinheiro, eles faziam mesmo por amor. E eu só fui embora de lá porque eu fui aprovado no doutorado em Portugal. Então, aí eu falei, não, eu acho melhor ir para Portugal. Mas se eu não tivesse sido aprovado, eu teria ficado lá por muito mais tempo. É uma qualidade de vida que o pessoal tem lá realmente incrível. E uma coisa também interessante lá, um motivo porque eu gostei lá, é que lá eu não ouvia português. Para não dizer que eu não conheci nenhum brasileiro, eu conheci um brasileiro numa das escolas que eu frequentava, mas ele não era aluno, ele era professor de português. Tinha gente que falava espanhol, uns espanhóis, uns mexicanos, assim, mas não era um número tão grande como em Dublin. A única coisa que você precisa ter em conta, se realmente está pensando em morar lá, estudar nesses centros, igrejas e tal, é que não tem certificado. Né? Então, se você quer estudar inglês, mas precisa de um certificado para mostrar que você fala inglês, aí realmente você não encontra, a menos que você faça essas aulas, chegue ao nível avançado, e aí depois de você chegar no nível avançado, você faz uma prova, né? Um instituto, acho que agora eu não lembro o nome, mas você faz uma prova e essa prova lhe dá garantia, serve como um certificado. Eu morei lá, nesse sobrado, com um cara, acho que ele tinha 2,5 m de altura. Foi a pessoa mais alta que eu já vi na vida. Ele alugou um quarto para mim e alugou um outro quarto para um alemão chamado Joey, que ele era assim meio um pouco esquisito, estava sempre metido no quarto. E nunca tive nenhum problema lá com eles. De verdade, morar na Irlanda do Norte foi assim um aprendizado de altruísmo, de ajudar ao próximo, até de recuperar um pouco a confiança na humanidade, ver que a humanidade não é de todo ruim. Às vezes a gente vai para um lugar e as pessoas nem olham para sua cara, não conversa, ou então nem se prontifica a lhe dar uma informação que seja, enquanto por um outro lado, um país que é rico, a moeda é libra, praticamente não se vê pobreza. Eu, por exemplo, não lembro de ter visto ninguém pedindo uma esmola, nada disso. Tentando aqui lembrar, não me vem ninguém à mente. Então, assim, era um país que parecia um país de filme da Disney. Eu realmente fiquei fã da Irlanda do Norte e pretendo voltar, seja para aprender, voltar a estudar o inglês, seja para passear. Acho eu que o único porém da Irlanda do Norte pode ser o inverno. O inverno lá é bastante frio, venta muito, tem muita chuva. Se até no verão tinha muita chuva e tal, então no inverno deve ser realmente bastante frio. Mas as casas são muito preparadas, por mais que tivesse frio também lá no verão, com chuva e tal, eu nunca me senti nenhum frio, porque as casas estão todas preparadas, o teto esquenta, as paredes têm calefação. Então, na verdade, eu passo mais frio aqui em Portugal, na casa que eu estou, porque não tem calefação interna, do que lá na Irlanda do Norte. Se você está pensando de morar na Irlanda do Norte, sabe que você realmente vai encontrar com pessoas lá muito abertas a ajudar, com informações, dar um apoio. As pessoas são extremamente polidas, muito educadas, e eu não esperava isso de um país que poderia simplesmente ser um país de nariz em pé. Né? Já fui em muitos lugares, países, capitais, que as pessoas são bastante blasé, por exemplo, Milão, que eu amei morar lá. Se curtiu esse vídeo, deixa aí o like, comenta aqui embaixo. Se você conhece a Irlanda do Norte, está pensando em ir, se tiver alguma dúvida sobre essas aulas que são gratuitas, deixa aí que depois eu te mando outra vez o link, mas vai estar aí na descrição do vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro lugar. Acho que eu vou falar sobre como foi
morar na Argentina, que já não foi assim uma experiência tão boa quanto a Irlanda do Norte, mas que também, por um lado, me ensinou bastante coisas e vai ser legal comentar aqui com vocês. Curta, se inscreva, que é o mais importante. Valeu por acompanhar e até o próximo vídeo.